Você já sentiu que, mesmo tentando se alimentar bem, continua acordando com o corpo pesado, o rosto inchado e uma fadiga que parece não passar? Talvez você tenha pensado, deve ser a idade, ou é normal sentir isso depois dos 60. Mas e se eu te dissesse que o que está contribuindo para esse cansaço pode estar na fruteira da sua cozinha, em algo que você consome com a melhor das intenções? Muitas pessoas acreditam que, por ser natural, toda fruta faz bem. Essa ideia é muito comum e é compreensível, porque durante toda a nossa vida ouvimos que frutas são sinônimo de saúde. Só que depois dos 60, o nosso corpo muda. E o que antes era facilmente digerido, agora pode gerar um peso invisível que compromete o funcionamento do fígado, sobrecarrega o pâncreas, aumenta a glicemia e inflama silenciosamente as articulações e os músculos. A verdade é que o metabolismo já não é mais o mesmo. O ritmo com que o corpo transforma os alimentos em energia desacelera, e isso afeta profundamente como digerimos certos tipos de açúcar, mesmo os vindos da natureza. E algumas frutas, que sempre pareceram inofensivas, hoje podem estar tirando seu sono, deixando você mais cansada, com dores nas pernas, no joelho ou nas costas, sem que você faça a menor ideia de que a origem pode estar ali, no que parecia ser uma escolha saudável. A alimentação saudável depois dos 60 precisa ser mais do que uma repetição de hábitos antigos. Ela precisa ser consciente, atenta e amorosa, porque o corpo fala, mesmo quando a gente não escuta. E muitas vezes ele está dizendo, isso já não me faz bem. Hoje, com respeito e sem exageros, eu quero te mostrar 2 frutas que podem estar prejudicando sua energia, sua disposição e até sua longevidade. Não é sobre cortar tudo, nem viver com medo da comida. É sobre entender, adaptar e escolher com sabedoria. O que você vai aprender hoje pode mudar sua forma de olhar para o que está no seu prato. Pode ser o primeiro passo para dormir melhor, ter menos dores e recuperar aquela leveza que você pensou que tinha perdido para sempre. Com calma, com constância, com a ajuda de Deus, tudo pode começar a melhorar. Vamos juntas descobrir o que está escondido na sua fruteira. Você acorda, vai até a cozinha, prepara seu café, como aprendeu a vida inteira, coloca aquela fruta no prato acreditando estar fazendo a melhor escolha para a sua saúde. Afinal, é doce, é natural, tem fibras, vitaminas, mas poucas horas depois, o corpo começa a dar sinais. Uma sensação de fraqueza aparece, a mente fica mais lenta e você sente como se tivesse gastado toda a sua energia logo pela manhã. O que parecia um bom começo de dia, na verdade pode ter sido o primeiro passo para mais um dia de cansaço. Essa fruta que parece inofensiva é rapidamente absorvida pelo organismo, causando um aumento brusco na glicemia. O açúcar no sangue sobe rápido demais. E o corpo, numa tentativa de equilibrar, libera uma quantidade alta de insulina. Essa oscilação não só afeta sua disposição, como também acelera o desgaste dos vasos sanguíneos, compromete sua circulação e estimula um processo silencioso chamado glicação, que está diretamente ligado ao envelhecimento precoce. O que pouca gente fala é que, após os 60 anos, essas variações de açúcar no sangue se tornam mais perigosas. O pâncreas já não responde com a mesma eficiência, o fígado trabalha mais lentamente e a sensibilidade à insulina começa a se alterar. Por isso, o que antes era apenas um docinho natural agora pode estar alimentando inflamações que você sente no joelho, na lombar ou mesmo nas mãos, sem saber a verdadeira origem. Existe algo quase espiritual nesse processo. Como pode algo tão doce na boca gerar tamanha confusão dentro do corpo? É como se estivéssemos adoecendo devagar, sem perceber, porque confiamos demais em algo que parece puro. Mas o corpo é sábio e envia sinais, dores mais constantes, cansaço sem motivo, dificuldade para manter o foco, vontade súbita de comer algo logo depois de comer. Não se trata de vilanizar a fruta. Se trata de entender que, com o passar dos anos, precisamos olhar com mais cuidado para o que antes parecia simples. A mudança começa pela escuta. Escutar o que seu corpo sente depois de comer. Escutar como ele responde. Escutar o que ele está tentando te dizer em silêncio há tanto tempo. E talvez, pela primeira vez, escolher não pelo sabor imediato, mas pela paz, pela firmeza que vem depois. Isso é respeito. Isso é amor próprio. E é também um novo começo. Há certos alimentos que carregam uma fama tão forte de saudáveis que ninguém sequer imagina o mal que podem causar em determinadas fases da vida. Essa fruta, por exemplo, é valorizada por suas vitaminas, por ser refrescante, colorida e muitas vezes recomendada até por profissionais de saúde. Mas o que quase nunca se fala é como ela se comporta dentro de um corpo envelhecido, um corpo que já não digere da mesma forma, que já carrega inflamações antigas, que age com mais sensibilidade a tudo que entra pela boca. Com o passar dos anos, o intestino perde parte da sua eficiência.
Os movimentos digestivos se tornam mais lentos, a produção de enzimas diminui e a tolerância a certos tipos de açúcares e fermentações naturais cai drasticamente. Essa fruta específica contém altos níveis de frutose e componentes chamados FODMAPs, que são tipos de carboidratos de difícil digestão. Em corpos jovens, muitas vezes passam despercebidos, mas em mulheres de 60, 70 anos, podem causar inchaço, gases, dor abdominal e uma sensação constante de estufamento que chega a interferir até no humor. Além disso, essa mesma fruta tem um efeito inflamatório sistêmico quando consumida com frequência. Em vez de nutrir, ela passa a sobrecarregar, estimulando respostas inflamatórias que se manifestam como dores articulares, rigidez nos joelhos, incômodo nas mãos e até enxaquecas. E o mais difícil, tudo isso acontece de forma silenciosa. A pessoa sente a dor, sente desconforto, mas não imagina que aquela fruta, aparentemente inofensiva, pode ser parte da causa. Dona Elza, por exemplo, tem 72 anos e conviveu por anos com uma dor persistente no joelho esquerdo. Já tinha tentado remédios, compressas, cremes, mas nada parecia resolver. Um dia, durante uma conversa com a neta, decidiu tirar essa fruta da rotina. Não fez mais nenhuma mudança além dessa. E em menos de 2 semanas, notou que a dor estava mais leve, que andava com mais confiança e que o inchaço na barriga também havia diminuído. Esse tipo de mudança parece pequeno, mas carrega algo profundo. O corpo, mesmo envelhecido, ainda é capaz de se regenerar. O que ele precisa é de espaço, leveza e escolhas conscientes. Às vezes, basta remover o que o está sobrecarregando em silêncio. E aí ele responde com gratidão, com alívio, com sinais de melhora que há muito tempo não apareciam. Com o tempo, a gente aprende que nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que tem vitaminas é necessariamente bom para o nosso corpo. A verdadeira saúde vem do equilíbrio, do respeito pelo que sentimos e da coragem de mudar, mesmo que seja um hábito que vem de longa data. Porque cada mudança feita com carinho é uma nova chance de viver com mais paz, mais leveza, principalmente com menos dor. Muitas vezes, a intenção é a melhor possível. Escolher uma fruta como sobremesa ou misturar com pão, granola ou iogurte adoçado parece um cuidado com a saúde. Acredita-se que, ao fazer isso, estamos equilibrando a alimentação, adicionando fibras ou fazendo uma troca inteligente. Mas, no corpo de quem já passou dos 60, essa combinação pode se tornar uma armadilha silenciosa, uma sobrecarga que, pouco a pouco, desgasta o metabolismo e enfraquece a energia vital. O que acontece é que, ao juntar uma fruta rica em açúcar com outros alimentos de alto índice glicêmico, como pão ou produtos lácteos adoçados, criamos uma reação em cadeia dentro do corpo. A glicemia sobe rapidamente, a insulina liberada em excesso. Em seguida, vem aquela queda brusca, um ciclo que não apenas esgota o pâncreas, mas provoca sensação de cansaço, irritação emocional e até episódios de tontura ao longo do dia. E há também o hábito comum, repetido ao longo dos anos, de comer a fruta como sobremesa, logo após o almoço ou jantar. Parece inofensivo, mas nesse momento o sistema digestivo já está ocupado processando uma refeição completa, geralmente rica em carboidratos e gorduras. Quando a fruta entra nesse cenário, ela fermenta mais rápido no estômago, causando gases, inchaço, refluxo e, muitas vezes, uma sensação de peso que dura até a noite. É nessa hora que muitas mulheres se sentem confusas. Estão se esforçando, evitando doces industrializados, comendo frutas e mesmo assim continuam com o abdômen inchado, com prisão de ventre ou com aquela dor persistente nas articulações. Surge a dúvida silenciosa. Será que estou fazendo algo errado, mesmo tentando fazer tudo certo? Essa frustração é legítima, porque existe uma dor emocional escondida nesse esforço sem resultado. É a sensação de estar tentando se cuidar, mas não ser recompensada por isso. E é aí que nasce a culpa, disfarçada de dúvida. Será que é culpa minha? Não, não é culpa sua. O que falta é apenas informação adaptada à sua fase de vida, ao seu ritmo, às suas necessidades reais. Comer bem, depois dos 60, não é apenas escolher alimentos saudáveis, é entender como o corpo reage, em que momento, com que combinação, com que frequência. E com esse cuidado, pequenos ajustes passam a fazer grande diferença. A fruta continua tendo seu valor, mas sozinha, no momento certo, com o corpo mais receptivo. E assim ela deixa de ser um peso e volta a ser um presente. Quando somos jovens, parece que o corpo aguenta tudo. Comemos o que queremos, em qualquer horário, misturamos alimentos pesados e ainda assim acordamos dispostos no dia seguinte. Mas com o passar do tempo, o organismo já não responde da mesma forma. E o mais difícil é perceber que,
Apesar das mudanças internas, ninguém nos orienta com clareza sobre como adaptar nossa alimentação a essa nova fase da vida. Após os 60 anos, o metabolismo se torna mais lento. Isso significa que os alimentos demoram mais tempo para serem digeridos e transformados em energia. O fígado, que é um órgão essencial para o bom funcionamento do corpo, passa a trabalhar com mais esforço, especialmente quando recebe excesso de açúcar, gordura ou substâncias inflamatórias. O resultado pode ser um corpo mais inchado, com sensação constante de cansaço, dores articulares e até alterações no sono. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo por dentro. É como se o corpo estivesse tentando dizer: eu preciso de menos quantidade, mais qualidade, mais leveza. Só que, por hábito, continuamos comendo como antes, as mesmas frutas, nas mesmas porções, nas mesmas combinações. O que muda é que agora, sem perceber, esses alimentos podem estar contribuindo para processos como a glicação, que danifica os tecidos, sobrecarrega os rins e enfraquece os músculos. A sarcopenia, por exemplo, é a perda natural de massa muscular com o envelhecimento, e ela se agrava com uma alimentação que não respeita esse novo ritmo. Um exemplo simples: uma tigela de frutas com iogurte açucarado pode ser vista como leve e saudável. Mas para uma mulher de 70 anos, com dor nos joelhos e dificuldade para dormir, essa combinação pode resultar em inflamação nas articulações, picos de insulina e sono interrompido. Já para um jovem de 20, pode não causar nenhum sintoma imediato. O que isso mostra? Que o mesmo alimento pode agir de forma totalmente diferente dependendo da idade, da saúde e da sensibilidade do corpo. Mas adaptar-se não é um castigo. Pelo contrário, é um gesto de sabedoria. Quando compreendemos que o corpo amadurecido precisa de menos excessos e mais cuidado, abrimos espaço para uma vida com mais energia, com menos dor, com mais lucidez. Adaptar não é renunciar, é escolher com consciência. É permitir que o alimento seja um aliado e não um inimigo invisível. Cada escolha consciente é como uma conversa com o próprio corpo. Uma conversa que diz: eu te escuto, eu te entendo, eu quero o seu bem. E é assim que se constrói uma longevidade verdadeira, com delicadeza, com discernimento e com profundo respeito por tudo que seu corpo já passou e ainda pode viver. A frase se carregam não apenas lembranças, mas uma resistência profunda à mudança. Eu sempre comi isso e nunca me fez mal. Essa frase é dita com orgulho, com apego, com uma sensação de justiça. Afinal, por que algo que fez parte da sua vida inteira, que você viu na mesa dos seus pais, dos seus avós, que trouxe conforto em momentos difíceis, de repente se tornou um vilão? A resposta não é simples. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o alimento. É uma história, um cheiro de infância, um sabor de domingo, uma memória afetiva. Muitas vezes, a fruta que hoje te causa dor foi, no passado, uma das poucas fontes de carinho num dia difícil. E isso merece ser honrado. Não se trata de rejeitar essas memórias, mas de compreender que o corpo de hoje já não é o mesmo daquele tempo. Ele mudou, e tudo bem mudar com ele. O grande desafio é emocional, porque não estamos falando apenas de saúde física. Estamos falando de romper com vínculos invisíveis. E às vezes, abrir mão de uma fruta na rotina parece, no fundo, como abrir mão de um pedaço de quem você foi. Mas isso é apenas uma ilusão. O que define quem você é hoje não está no que você come, mas na sua coragem de escutar seu corpo, de acolher suas necessidades atuais, de fazer escolhas que honrem a sua vida, aqui e agora. Imagine que você carrega uma sacola cheia de alimentos, hábitos, crenças e afetos. Alguns continuam te nutrindo. Outros pesam, machucam, limitam. Mas por medo de largar, você segura todos com força. Até o momento em que entende que, para caminhar mais leve, é preciso soltar o que já não te serve mais. Isso não apaga a sua história. Isso protege o que ainda está por vir. O corpo tem tentado te falar há meses, talvez anos. Com dores discretas, com inchaços, com cansaço inexplicável, com dificuldade para dormir. Ele não grita, ele sussurra. E muitas vezes, o sussurro é confundido com preguiça, com idade, com azar. Mas se você parar e escutar com calma, talvez perceba que não é o tempo que está te punindo. É o corpo pedindo cuidado, pedindo atenção, pedindo amor. Reconhecer esse pedido e atender com delicadeza é um dos maiores atos de autocuidado que você pode oferecer a si mesma. Porque, mesmo que a mudança pareça pequena, ela carrega um gesto imenso, o gesto de quem escolhe viver com mais presença, mais leveza e mais consciência. E isso, sim, transforma tudo. Há mudanças que parecem insignificantes à primeira vista, mas que abrem portas para uma transformação muito maior do que se imagina. Quando se trata da alimentação,
especialmente após os 60. Até mesmo pequenos ajustes podem provocar respostas surpreendentes no corpo. Uma dessas mudanças é experimentar, por apenas 3 dias, retirar aquelas 2 frutas que você talvez ainda veja como boas companheiras da sua rotina. O que acontece nesses 3 dias pode ser revelador. Muitas mulheres relatam que, ao fazer essa pausa consciente, percebem uma redução do inchaço abdominal logo nas primeiras 24 horas. Outras notam que acordam com a cabeça mais leve, com menos confusão mental e uma sensação sutil de disposição que não sentiam há muito tempo. Há também quem observa uma diferença nas dores do corpo, especialmente nas articulações, como joelhos e tornozelos, que parecem menos rígidos ao levantar da cama. Esses sinais não são milagre. São apenas o corpo dizendo obrigada. Obrigada por tirar um peso que ele vinha carregando em silêncio. Obrigada por dar uma pausa a processos inflamatórios que estavam sendo alimentados dia após dia. Obrigada por ouvir, mesmo que tarde, os sinais sutis que há tanto tempo estavam tentando te alertar. Seu Joaquim, por exemplo, tem 67 anos, convive há anos com insônia leve e dor na lombar. Ele não acreditava que mudar 2 frutas no seu dia faria qualquer diferença, mas aceitou o desafio, sem grandes expectativas. No 2º dia, dormiu a noite inteira sem acordar. No 3º, notou que subia as escadas com mais segurança. Não foi nada espetacular. Foi apenas um começo real, possível e cheio de significado. E quando a gente tira algo, é importante saber com o que substituir. Não se trata de ficar sem frutas. Se trata de escolher as que cuidam de você de verdade, neste momento da vida. Frutas com baixo índice glicêmico, como morango, mirtilo ou até o abacate, podem ser grandes aliadas. E o mamão verde, com sua leveza digestiva, pode trazer alívio sem agredir. Essa pausa de 3 dias é um convite, não para a privação, mas para a escuta. É como abrir uma janela e deixar o corpo respirar sem aquilo que o vinha sobrecarregando. 3 dias, 72 horas. Um tempo pequeno para quem viveu tanto, mas grande o suficiente para perceber que a mudança é possível, sim. Que o corpo ainda responde. Que a vida ainda oferece novas chances. E que basta um pouco de atenção, coragem e amor para iniciar um novo caminho. Existe uma ideia muito repetida no mundo da saúde que diz: se é saudável para uns, é saudável para todos. Mas essa ideia, embora bem intencionada, pode ser perigosa, principalmente quando aplicada a corpos que já viveram 6, 7, 8 décadas, que carregam histórias, cicatrizes, próteses e uma sabedoria que não pode mais ser ignorada. Quando se confia cegamente em conselhos generalistas, corre-se o risco de seguir orientações feitas para pessoas que vivem outra realidade. Dietas que funcionam para atletas jovens, por exemplo, não foram pensadas para quem lida com artrose, para quem tem uma prótese no quadril ou para quem precisa de mais tempo para digerir. O mesmo alimento que fortalece um jovem de 25 anos pode sobrecarregar uma mulher de 70. O que dá energia a um corpo em plena atividade pode esgotar um corpo em processo de cura. E o que mais dói nisso tudo é que, muitas vezes, essas orientações genéricas vêm carregadas de culpa. Quando você tenta seguir, mas não consegue, pensa que o problema está em você, que é a falta de força, de disciplina, de vontade. Mas a verdade é outra. O problema está na falta de escuta, na ausência de adaptação, na distância entre quem fala e quem vive a realidade do envelhecimento. É por isso que o saber popular tem tanto valor. Em muitos lugares do mundo, como no Japão, existe um profundo respeito pelos corpos mais velhos. Lá, a alimentação do idoso não é igual à dos mais jovens. Os alimentos são preparados de forma mais suave, as porções são menores, os horários são respeitados. Tudo é pensado para apoiar o corpo em vez de exigir dele aquilo que ele já não pode dar. Essa é a sabedoria que precisamos resgatar. Não seguir modismos, mas observar. Não aceitar tudo que dizem como regra, mas perguntar: isso faz sentido para mim, hoje? Porque a verdadeira saúde não nasce do que é universal. Ela nasce da intimidade com o próprio corpo, da escuta atenta, da experimentação cuidadosa. É tempo de confiar menos em vozes que não conhecem sua caminhada e mais na sua própria percepção. Na calma de um corpo que já viu muito, sentiu muito e ainda pode viver com mais leveza e clareza, desde que seja respeitado em cada escolha. Clique no vídeo que estão recomendando agora.